Bom dia a todos, eu cumprimento a Igreja de Deus por paz. Amém. Que a paz que excede todo entendimento venha estar conosco nesta manhã. Louvado seja Deus. É motivo de alegria mais uma vez estar ministrando a palavra do Senhor. E louvado seja o nome do Senhor. É uma responsabilidade grande. Eu peço que a igreja fique em espírito de oração. Amém. Eu vou estar lendo com a igreja no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, a partir do verso 1. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto ao lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu que afastasse um pouco da terra, e assentando, ensinava a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faz-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes que rompiam-lhe as redes. E fizeram sinal aos seus companheiros que estavam do outro lado, para que fossem o ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, eu sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele, e todos os que estavam com ele, por causa da pesca de peixes que haviam feito, de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescadores de homem. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Curve as vossas cabeças em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, mais uma vez eu me coloco diante de Ti, Senhor. Pai, a Tua palavra foi lida, Pai. Não é a minha palavra, mas foi a Tua palavra, Senhor, que foi lida. E eu te peço nesta manhã, Senhor, não que o Senhor abençoe a Tua palavra, porque ela já é bênção na nossa vida, mas que o Senhor venha abençoar nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha preparar a terra nos nossos corações, Senhor, para estar recebendo, Pai, aquilo que do alto o Senhor nos dá, Pai. Porque de nós nada temos, Pai, mas contigo, Pai, somos mais do que vencedores, Senhor, Pai. Abençoa cada um que entrou por essa porta, Pai, com o intuito de adorar o Teu nome, Pai, com o intuito de louvar a Tua palavra e engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Pai, que Ele faça cumprir na vida de cada um dos Teus filhos, Pai, as Tuas maravilhas, Senhor. Assim como o Senhor foi na vida daqueles 3 homens, Pai, também seja na vida dos meus irmãos, seja assim na minha vida também, Pai. Fala conosco nesta manhã, Pai. Abre o nosso ouvido, o nosso entendimento, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. A palavra vai nos dizer que Jesus, chegando na beira dessa praia, havia ali 3 homens que estavam pescando. E Jesus se assenta em um dos barcos e vai e pede para Pedro: se afasta um pouco, porque de onde ele estava não dava para ele ver a multidão que estava com ele, porque aonde Jesus estava tinha uma multidão. E ele se afastando um pouco para o meio do mar, ele ia conseguir falar com todos eles de maneira que todos viessem entender aquilo que o mestre estava ensinando. Quando Jesus vem e senta no barco dos discípulos, ele se senta. Hoje,
lemos a palavra em pé. Mas os costumes dos judeus naquela época era se assentar. E eles se assentavam para poder ensinar. Hoje nós lemos em pé porque é a maneira melhor para nós hoje. Para Jesus naquela época era a melhor maneira para ele. Talvez ele não tivesse um microfone. Talvez a maneira dele, melhor para ele naquele tempo, seria se assentar e se afastar um pouco, para que todos vissem, porque ele não tinha um lugar mais alto para subir, ele estava de rente, né, como as multidões. Então ele se afastando, todos iam conseguir ver ele. Louvado seja o nome do Senhor. E ele se assentou para ensinar. Hoje, nos nossos dias, ele ensinou o reino do céu. Quando ele veio com a pesca maravilhosa, ele ensinou o reino do céu. Ele veio mostrar para nós que para Deus nada é impossível. Aqueles 3 homens, eles estavam ali pescando. Eles eram pescador nato, porque eles eram filhos de Zebedeu. E Zebedeu era um pescador. Jesus era carpinteiro porque ele era filho de carpinteiro. Jesus de peixe ele nada entendia, porque ele entendia de como entalhar os móveis e como escolher a melhor madeira. Mas aqueles 3 homens eram pescadores natos, eles sabiam pescar, acompanhou o pai desde menino e pescava até aquela certa ocasião. Eu imagino que na casa deles, as mulheres deles já estavam em casa esperando o dia dessa festa, porque sabiam que naquele dia a lua ia estar propícia. Eles conheciam o mar, eles conheciam o melhor momento, o melhor horário, o melhor dia, a melhor lua para estar pescando. Eu penso comigo que, como eles viviam da pesca, eu penso comigo que na casa dele a mulher estava esperando os peixes para poder comprar uma roupa, para poder comprar uma mamadeira para o filho, um leite, comprar alguma coisa para casa. Eu penso que elas estavam em casa ansiosas esperando, não, hoje eles foram no melhor dia para pescar. E vão trazer peixe. Porque quem aqui pesca sabe que não é qualquer momento. Se eu for agora caminhar no rio, eu não vou pegar nada senão lambari. Quem pesca sabe qual é o melhor momento, qual é a melhor lua, qual é o melhor lugar para estar pescando. Então eu penso que eles tinham se preparado para aquele dia. Porque eles sabiam que naquele dia eles iam tirar muito peixe daquele mar. Porque ia estar tudo contribuindo para que viesse sair uma boa pesca. Mas a Bíblia nos relata que eles ficaram a noite inteira, batendo rede para cima e para baixo e nada pegaram. Não pegaram nada. E Jesus ele é meio, eu acho ele assim, um pouco meio alegre, se vamos falar assim, meio, né? Porque agora quem conhece pescador sabe como é que eles são mulherentos, gostam da eles ainda não seguiam Jesus. Eles conheciam Jesus, mas ainda não seguiam Jesus. Então eu acredito que eles ainda não estavam livres, não estavam libertos pelo comportamento deles na palavra. Aí Jesus olha para eles e fala: ó, vem comigo que eu vou fazer vocês pescadores de homem. Vem comigo que de hoje em diante você vai mudar. De hoje em diante a sua história vai ser outra. Agora vocês não vão mais pegar peixe, vocês vão pescar homens. Oh, aleluia. Jesus ele é um pouco assim engraçado, né? Olhar para os pescadores que gostam de contar vantagem, de pegar o maior peixe. E essa noite eu fui, peguei um grandão, mas escapou. Era o maior peixe que eu já tinha pego, porque ele escapou. Olha, veio uma mulher aqui hoje, vocês tinham que estar aqui. Eles gostam de contar essas conversas, porque eu já fui pescar, eu conheço mais ou menos o grau, o nível da conversa deles. Porque meu marido pescava. Então, agora Jesus chega para eles e fala que eles vão fazer eles pescadores de homens. Mas, aqui nessa igreja, a palavra do Senhor, ela é pregada como tem que ser pregada, como ela veio para ser pregada, como Jesus ensinou, um evangelho puro, santo e genuíno. Uma certa ocasião, um pastor falou para mim que um jovem se aproximou do pastor dele e falou: pastor, por que o senhor mudou totalmente a palavra
que o Senhor pregava. Quando eu entrei na igreja, o Senhor pregava de uma forma. Hoje, o Senhor só prega dessa outra forma. Aí o pastor olhou para o jovem e falou: olha, jovem, o seu patrão é um homem, um empresário bem sucedido, e ele frequenta essa igreja. E se eu pregar a palavra como tem que ser pregada, ele vai embora para outra igreja, porque ele quer ouvir prosperidade. Ele quer que eu pregue uma mensagem de um Deus que prospera, que faz. Jesus prosperou, ele faz, mas a gente tem que pregar o evangelho como a palavra está. Primeiro a palavra confronta, depois a palavra abençoa. Primeiro a palavra vem de encontro comigo, para me confrontar, para me ensinar, para me limpar, para tirar de mim aquilo que não é bom, para depois trazer abundância para mim. Primeiro Jesus sentou no barco deles e foi limpar as ovelhinhas dele que estavam ali. Primeiro ele falou: eu vou limpar aqueles que estão lá fora e vocês, depois eu vou fazer o meu milagre. Então Jesus pega e fala para eles: vai, afasta um pouco, vai lá para o meio, vai para o meio. Jesus quer que nós ficamos no meio. Não adianta eu chegar e ficar na beirada, não adianta eu chegar na igreja e falar: eu sou crente, estou na igreja, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja essa, eu sou da igreja aquela. Não importa, Ele quer que nós nos envolvemos, que nós chegamos no meio. Para nós estarmos no meio, Ele está falando: ó, ele se afastou daquilo que afastava ele do Pai, para ele ter uma certa distância, para ele ter uma certa visão do que ele estava fazendo. Quando nós estamos no meio, nós estamos em intimidade com Deus. Quando nós chegamos, quando Ele fala: vai para o meio do mar, vai lá, se mergulha lá no meio, lá tem intimidade comigo. É lá que você vai conseguir enxergar aonde estão os peixes. Jesus entendia de peixe. Ele era carpinteiro, mas ele conhecia. Ele era carpinteiro, mas ele sabia que os peixes que tinha naquele lugar e aonde estavam. Porque quando foi a criação do mundo, Deus não fez isso sozinho. Quando Deus estava criando o mundo, Ele não criou, Ele desceu Deus do céu e criou o céu e criou a terra. Mas Ele falou: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Ele não estava só. Com Ele estava a palavra, com Ele estava o Espírito Santo, com Ele estava Jesus e com Ele estava o Espírito Santo. Então Jesus estava ali quando foi criado tudo. Ele conhecia, ele entendia de peixe, mais do que aqueles homens podiam saber. Talvez se fosse mais no lugar de Pedro, de Tiago e João ali, nós íamos falar assim: eu não vou porque você é carpinteiro, eu não vou porque de peixe você não entende. Eu fiquei a noite inteira aqui e não peguei nada. Pedro tentou até falar, porque ele falou: passamos a noite inteira. Hoje nós fazemos isso também. Jesus está falando conosco: eu sou contigo, vá, eu estou contigo, não se esforça, tenha bom ânimo que eu te ajudo. E a gente fala: o pastor está falando isso daí porque ele não sabe a situação que eu estou passando na minha casa. Olha, o irmão está falando isso daí porque ele não entende o que o médico foi falando para mim. Olha, a irmã está falando isso porque ela não sabe, ela não estava comigo lá no advogado, na hora que o advogado olhou para mim e falou que não tinha mais jeito, que a causa estava perdida. Para Deus não tem nada perdido. Esses homens eles já estavam desistindo, eles já tinham tirado o barco deles da água e já estavam lá fora limpando e arrumando as redes para ir embora. Quando Jesus chegou, e entrou no barco deles. Para eles não tinha mais condições. Agora eu acho que eles já estavam de cabeça baixa pensando: o que eu vou falar para ela? Como ela vai reagir quando eu falar para ela que não pegamos nada? E que a criança vai continuar sem leite? E que ela vai continuar sem o vestido que ela tanto queria? E que a gente não vai conseguir pagar as contas esse mês? Mas Jesus entrou no barco para mudar a situação. Jesus fala para nós essa manhã: eu já entrei no seu barco, eu já entrei no seu barco, eu já entrei na situação, eu já entrei na sua casa. Você só tem só que entender que para mim agir, você precisa ir para o meio. Glória a Deus. Ele não agiu lá na beiradinha, não. Ele podia ter chegado lá e dar na
morte, ó. Peixe, pula tudo dentro do barco dele, que ele nem nada. Mas Jesus queria ver a fé. Muitas vezes Jesus testa a nossa fé, ele deixa nós ir até a última consequência. Louvado seja Deus. Em 2018, meu pai teve um derrame pulmonar e ele ficou muito ruim. Ele ficou 30 dias na UTI, entubado, sem falar, sem comer, só com aqueles aparelhos lá, e soro e as medicações que eles davam. Chegou no dia 17 de setembro, eles chamaram a gente lá, chamou a família lá e falou: ó, o teu pai teve morte, insuficiência múltipla de órgão, não tem mais jeito, ele só está funcionando por causa dos aparelhos que está nele, e nós vamos começar a desligar hoje, com a autorização da família, ou nós vamos colocar uma máquina de hemodiálise antes para poder fazer hemodiálise para desinchar ele um pouco, mas não tem mais jeito. Nós oramos ao Senhor, porque a minha família, graças a Deus, o meu pai é um sacerdote santo e ele ensinou o caminho certo, ele ensinou a palavra quando devia. E aí nós oramos ali, fizemos uma oração e falamos: ó, o nosso pai é guerreiro, o nosso pai é servo de Deus. Se ele morrer, ele volta para a casa real, e se ele não morrer, ele volta para casa conosco. Mas deixa fazer conforme a vontade de Deus. Não põe mais marca no pai, que ele não merece isso. Se for a vontade de Deus, ele vive. E se não for a vontade de Deus, ele vive na glória. Porque a Bíblia fala que morrer por crente é vida. E aí, conforme o médico foi desligando, os órgãos dele começou a funcionar. Desligou o pulmão funcionou. Desligou a do rim, o rim funcionou. Foi conforme ele desligando as máquinas, ia funcionando. E quando desligou o coração, que ele falou que ele só estava funcionando por causa da máquina, o coração dele começou, puf, para a glória de Deus. O meu pai, no outro dia, estava no quarto, conversando, comendo e falando com a gente. Para a glória de Deus. A última palavra não é do médico, a última palavra ela tem que vir do alto. A minha fé não pode estar no que o médico disse, a minha fé não pode estar no que o homem falou, a minha fé tem que estar no Senhor dos Exércitos. A nossa fé não pode estar em qualquer coisa, tem que ser uma fé firme e firmada em Deus. Pedro olhou para Jesus e falou: eu já pesquei a noite toda. Mas eu acho que ali ele lembrou: esse homem está fazendo coisas por aí. É o filho de Maria, é o filho do carpinteiro, ele tem promessa na vida dele. Falaram para nós que esse homem aí, ele veio para cumprir a palavra de Deus. Ele veio para que aquelas palavras feitas, ditas pelos profetas, se cumprissem. Esse daí é Jesus, é o Filho do Deus eterno. Então vamos fazer assim: vamos para o meio do mar. E Pedro foi. Acho que quando Pedro foi para o meio do mar, acho que não tenho certeza, na hora que ele foi para o meio do mar, o Senhor falou: ô Tocunaré, sai daí da toca, vem vocês todos os peixes grandes, deem tudo para cá, porque agora eu preciso de vocês aqui. E o Senhor deu ordem aos peixes, os peixes foram lá. Aonde Jesus mandou, para que eles pudessem ter essa pesca maravilhosa. E ele tirou os peixes, colocou a redinha dele lá, e tirou aqueles peixes. Eram muitos, eram tantos, que a rede estava se rompendo. A rede não estava suportando a quantidade de peixe que tinha ali. Aleluia. A Bíblia diz assim, que eles tiveram que olhar para o outro e chamar os companheiros para ajudar. E mesmo chamando os companheiros, era tanto peixe que os barcos iam ir ao pique. O barco ia afundar de tanto peixe que eles pegaram. E quando Pedro olha para aquilo, para aquela quantidade de peixe, agora Pedro coloca o barco lá na terra e se lança nos pés do Senhor, se joga nos pés do Senhor com sinal de humildade. Em sinal de humildade, se lançar nos pés do Senhor, ó irmão, botar o joelho e orar pelo seu irmão que está te ofendendo, ó meu irmão, orar pela África que você não conhece, orar por aqueles que estão na rua, por aqueles que estão bebendo, fazendo baderna, usando droga, orar por aqueles que estão se prostituindo, destruindo casamentos. Isso daí não é humilhante para nós, é se humilhar perante o Senhor. E quando nós nos humilhamos perante o Senhor engrandece o nome dele em nós.
Pedro se humilhou perante o Senhor e falou: Senhor, eu estou sujo, eu sou má companhia para ti, o Senhor é limpo, o Senhor é puro, não fica comigo não, eu não posso ficar perto de você, porque eu não tenho a mesma, eu não ando no mesmo nível que o Senhor. O Senhor é santo e olha a minha vida. É o que eu disse no começo. Ele era pescador, ele devia falar palavrão, ele deveria falar piadinhas. Ele falou: eu não sou digno. Ele se jogou, ele se humilhou. O Senhor quer de nós essa humilhação. Ele quer que nós cheguemos na presença dele e falemos: Senhor, eu não sou digno, mas o Senhor é. Eu não sou santo, mas o Senhor me santifica. Eu não sou justo, mas o Senhor me justifica. A minha justiça é tua, então eu sou justo. Ele falou: olha, nós somos o corpo e ele é a cabeça. E muitas vezes nós não conseguimos alcançar nossas bênçãos. Por quê? Porque nós queremos ser cabeça. Nós queremos acreditar na nossa força. Nós queremos acreditar naquilo que nós estamos vendo e ouvindo. E a fé não é isso. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu acredito. É como a fé, ela tem que sair de dentro, ela tem que fluir. Quando nós fazemos as nossas orações com fé, o Senhor ouve. Quando Ezequias virou para a parede, porque ele nem enxergar conseguia, tão doente ele estava, e orou e chorou ao Senhor. O Senhor mudou um decreto que o Senhor deu. Porque o Senhor tinha que para Isaías: vai lá e fala para o meu servo que ele vai morrer e não vai viver. Isaías deu o recado do Senhor. Ezequias recebeu. Mas virou para a parede e orou para o Senhor: eu sou justo, eu faço o que é justo. Misericórdia de mim. E antes que Isaías saísse fora do portão, da guarda, do castelo, o Senhor falou com Isaías: volta de novo lá e fala para o meu servo: eu ouvi o choro dele, eu ouvi o clamor dele, porque ele fez uma oração com o coração, com o amor. Jesus ouve aquela oração que a gente se entrega, que a gente se despeja da frente dele, que a gente ora com o coração. Quando você faz uma oração com o coração envolvido, não tem como ele não ouvir. Não tem como. Se o teu filho chegar na tua casa gritando: eu sou seu filho, você tem que me dar isso, você tem que me dar aquilo, porque eu estou precisando, porque a professora pediu, porque eu não sei quem pediu, eu tenho que levar. Você vai pensar se você pode. Mas se ele chegar e falar: papai, todo mundo vai levar, papai, eu queria tanto levar o meu também. Eu sei que se o Senhor tiver condições, o Senhor vai me dar. Nossa, guarda o coração da gente, irmão, quando fala isso. Quando chega humilde, aí fala: meu Deus, ele precisa disso, nós vamos ter que dar um jeito. Vamos tirar do arroz, vamos tirar do feijão, vamos tirar de onde for, mas vamos lá. E a Bíblia fala que nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. E ainda mais ele que é pai, que ele é bom o tempo todo. Ainda mais ele que é bom. Os discípulos tiraram, eles se jogaram nos pés do Senhor, e o Senhor fala para ele: agora, filho, pode se levantar, porque agora você entendeu. Agora você entendeu o que eu vim fazer. Qual o propósito meu aqui? O meu propósito aqui não é te encher de peixe. O meu propósito aqui não é que você levou lá um barco cheio. O meu propósito aqui é que você venha aprender a pescar almas para mim. O propósito de Deus na minha vida e na sua vida não é que nós venhamos nos enriquecer de dinheiro, mas é que nós venhamos nos enriquecer da graça dele. Porque aqui nessa terra, tudo que você tem fica, mas aquilo que você constrói no reino do céu, esse é eterno. Aquilo que você constrói lá em cima, isso é para a vida inteira e é a vida eterna. Não é uma vida que termina como a nossa vida, 80 anos já limpado, 70 anos já limpado, ser limpado. A vida eterna é eterna. E tudo que nós construímos no reino de Deus é eterno. E o Senhor nos mostra nessa manhã a buscar o reino dele, a buscar as coisas dele, as coisas do alto, a se envolver com ele em oração, a se envolver com ele no louvor, a se envolver com ele na palavra, a aprender a palavra dele e pegar a palavra santa, e pegar o evangelho santo,
você, não é para você que eu dei, não. Eu dei para você abençoar outra pessoa. Abençoa. Abençoa. Na mesma hora que Deus fez para Pedro e João e Tiago, eles podiam agora ir para casa e falar: não, primeiro eu vou lá levar os peixes para minha mulher e depois eu volto. E aí nós temos. Mas a Bíblia nos ensina que eles foram até a beira da praia, deixaram o barco lá, deixaram tudo e seguiram Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixaram tudo e seguiram Jesus. Jesus está conosco o tempo todo. Ele não nos deixa, mas Ele vai começar a fluir de uma maneira bem mais gostosa na nossa vida. As coisas vão começar a acontecer de uma forma que você vai olhar e vai falar: nossa, só isso foi Deus. Eu tenho certeza que aquilo foi Deus. Eu tenho certeza que aquilo lá também foi Deus. Oh meu Deus, eu não mereço, mas o Senhor tem feito. A gente vai começar, em vez de pedir, a agradecer. Não tem nem tempo de pedir. Aqui me fala que Pedro falou para ele: ó, eu não vou mais, né? Ele falou: pela tua palavra eu vou. E a palavra dele é: vai, anuncia o evangelho, não só aos ricos, mas a toda criatura. Não só aqueles que não são, mas principalmente para os enfermos. Não só para aqueles que são limpos, que são salvos, mas principalmente para aqueles que estão precisando de libertação. Eu achei bonito esse tempo, eu estava aqui no culto e o pastor estava em casa, daí eu vi o pastor postou lá, né, e postou que eles estavam indo pregar na praça. É isso que o Senhor quer. É isso que Ele falou na grande ceia. Os dele não foram, os convidados dele não foram. Ele falou: então vai nos falar, vai nos ver, traz mudos, cegos, aleijados, paralíticos, traz tudo. Ele não estava falando de cegueira física, ele não estava falando de aleijamento físico, ele estava falando de espiritual. Cegueira espiritual. Os discípulos deixaram tudo e seguiram o mestre. A família deles não ficava passando fome, não. A família deles não ficava devendo para os outros, não. Ele falou: ó, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas eu acrescento. Com certeza a família deles não ficava passando fome, porque Jesus estava cuidando. Quando nós deixamos tudo por Ele, quando nós nos envolvemos com Ele, e nós vamos com Ele fazer o que Ele mandou, buscar os peixes aonde Ele mandou, Ele muda tudo. Ele fala para a gente nessa manhã: confia mais em mim. Se achegue a Deus e Ele se achegará a vós. O Senhor nessa manhã colocou essa palavra no meu coração para me trazer para a igreja. E Ele, aquela pesca maravilhosa, Ele quer fazer hoje no nosso meio. É muito triste olhar para as cadeiras vazias. É muito triste. E o Senhor quer fazer essa pesca maravilhosa lá fora. E Ele conta comigo. E Ele conta com você. Louvado seja Deus. Aqui eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E peço que os irmãos continuem orando pelo meu Pai. Ele está não tem ainda, mas eu creio no milagre. E também creio que Deus vai fazer não a mim, mas a vontade dele. Amém?